Segundo Reis, capítulo 2. Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Respondeu Eliseu: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça?" Respondeu ele: "Também eu o sei. Calai-vos." Disse Elias a Eliseu: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." Porém ele disse: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça?" Respondeu ele: "Também eu o sei. Calai-vos." Disse-lhe, pois, Elias: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão." Mas ele disse: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Elias é elevado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." Disse Eliseu: "Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito." Tornou-lhe Elias: "Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará." Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros!" E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: "Onde está o Senhor Deus de Elias?" Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas, que estavam de fronte em Jericó, disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e lhe disseram: "Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado nalgum dos montes ou nalgum dos vales." Porém, ele respondeu: "Não os envieis." Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: "Enviai." E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: "Não vos disse que não fosseis?" Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: "Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril." Ele disse: "Trazei-me um prato novo e ponde nele sal." E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: "Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas."
Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinhos zombam de Eliseu. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria.